Eu acho que cada um tem que buscar o seu, né? A primeira grande coisa que eu falo é que o dinheiro, claro que ele é diretamente proporcional para você fazer bons times, ter bons jogadores, mas isso não compra história e não compra título, né? Então, Piperno? Ô Sérgio, ontem eu li, acho que no estado de Minas, uma reportagem sobre a Arena MRV, a nova casa do Atlético, cuja previsão para conclusão das obras é de dezembro do ano que vem. E aí também isso significa, então, que a partir de 2023, o Cruzeiro se tornaria o único usuário, o único locatário do Mineirão. Eu queria saber de você o seguinte, o fato do Atlético, daqui um ano e pouquinho, sair do Mineirão, isso traz algum impacto, inclusive em relação a custo para vocês? não traz porque o Mineirão, tal qual vários estádios de Copa, ele é administrado por uma empresa, né? Foi uma concessão feita, salvo engano, por 25 anos mais 25. Então, e hoje o Mineirão é palco também de muitos eventos, não só de futebol, que acaba rendendo para eles. Então, a gente busca, obviamente, uma tratativa com eles melhor. A nossa ideia é que a gente consiga, para jogos, sobretudo do Cruzeiro, um pacto aí de cogestão é o que a gente quer, mas impactar em custo em razão disso, com certeza não vai impactar, não. Marília? Eu queria que você falasse um pouquinho da contratação e de como está sendo o trabalho do Luxemburgo, né? Porque o ano passado o Cruzeiro, num movimento parecido, não estou falando do técnico, mas da tentativa de trazer um técnico renomado e com muitos títulos, não conseguiu acesso e dessa vez vocês apostaram no Luxemburgo. Eu queria que você contasse dessa contratação e como tem sido essa relação com ele. Tem sido muito boa, Marília. Eu já conheci o Luxemburgo pessoalmente aqui desde a passagem que ele teve em 2015, então a gente sempre teve um diálogo muito bom, mas tanto que antes de contratá-lo eu fiz questão de encontrá-lo pessoalmente, nós tivemos 4 horas de conversa, porque o meu objetivo era entender isso com ele, se ele entendia, ele sabendo que a gente tem um transfer ban hoje, logo não pode contratar, se ele entendia que com o elenco que a gente tinha ainda haveria capacidade de subir diante do tanto de pontos que tinham para disputar, e ele entendeu que sim, entendeu o tamanho do Cruzeiro, os atletas que o Cruzeiro tem, né? Então, isso aí foi muito positivo e o relacionamento com ele tem sido excelente, não só bom, né? Toda a comissão, trouxe o Ricardo Rocha também, indicou o nome do Ricardo aqui, que é um cara sensacional, que todo mundo gosta, o Melo, o Cupertino, né? Então, assim, realmente, hoje a gente sente um clima muito, muito leve no Cruzeiro. Eu falo isso porque eu acompanho o time em quase todas as viagens e a gente vê aquelas rodas pós-jogo que a gente assenta para jantar e antes a gente podia ter às vezes um grupo isolado, outro. Hoje a gente vê os atletas todos muito juntos, o Luxemburgo interagindo com eles. Nos momentos que a gente tem extra treino, que eu participo também, eu vejo o Luxemburgo ao lado o tempo inteiro, vira e mexe, ele está dormindo na toca, está ficando lá para estar ao lado dos jogadores, enfim. Então é bacana de ver um técnico que ganhou tudo que ele ganhou, né, na idade dele, chegar agora e topar esse desafio nesse momento e estar com essa vontade toda que ele está. É muito motivador o discurso dele, pré-eleição, discurso pós-jogo em vestiário, é muito motivador. Então, assim, isso nos anima muito. Isso somado a esse retrospecto que o Fábio falou, né, a gente praticamente, se pegar uma média, tem feito 4 pontos a cada 6, dá 66%, salvo engano. Então, isso aí tem animado a gente bastante para poder alçar voos maiores aí, graças ao trabalho dele. Presidente, vou fazer uma última rodada de perguntas aqui. Essa semana se falou muito com relação à hegemonia dos grandes clubes no mundo. Né? PSG, por exemplo, essa semana contratou o Messi, manteve lá o Mbappé. Quer dizer, muita gente está acreditando que a partir de agora, com esse aporte financeiro gigante, alguns clubes terão uma hegemonia sobre os outros durante muitos anos. E no Brasil fala-se muito com relação a isso, né? Tem uma trinca aí, Flamengo, Palmeiras, Atlético, que talvez sejam, entre aspas, imbatíveis. Como é que o senhor analisa essa disputa financeira? Para o senhor é uma disputa leal? Aonde que vai parar isso, já que o seu vizinho, por exemplo, está quase que construindo um castelo gigante financeiro, com aporte, aquela coisa toda, e os demais têm que correr atrás se quiserem se manter vivos. Aonde que vai parar essa disputa, esse cenário que está se avizinhando, presidente?
Eu acho que cada um tem que buscar o seu, né? A primeira grande coisa que eu falo é que o dinheiro, claro que ele é diretamente proporcional para você fazer bons times, ter bons jogadores, mas isso não compra história e não compra título, né? Então, por exemplo, para outros times chegarem no patamar do Cruzeiro aí vai demorar muitos anos para conseguir atingir o tanto de título que a gente tem. Então, o que a gente tem que fazer é se organizar. O Flamengo, como eu citei aqui, sempre fala com paradigma na gestão do Bandeira, durante 5 anos, salvo engano, só ganhou uma Copa do Brasil e um outro Carioca, ou seja, ele entendeu que tinha que fazer menos investimento para organizar fora de casa e hoje se tornar um clube sustentável. É claro que o Flamengo tem a particularidade de ser o time com mais torcida no Brasil, está diretamente relacionado à receita, mas eu acho que a gente tem como buscar isso com essa organização. Então, com a própria SAF, por exemplo, a gente tem condição de captar alguma coisa boa agora, claro que eu acho que não o que um Palmeiras ou um Flamengo ou o próprio Atlético Mineiro tem colocado para dentro, mas algo para a gente ir fazendo um trabalho sustentável. Então, por isso que eu entendo que a SAF foi esse movimento importante, os clubes que aderirem a esse modelo têm condição de fazer essa captação e, obviamente, subir o patamar um pouco e, quem sabe, o quanto antes estar mais perto desses clubes e depois continuar num caminho sustentável como esse. Que o Flamengo, dentre os exemplos que você deu, é um time que faz isso de forma sustentável, né? Que trabalha com as próprias receitas geradas pelo clube e não com receitas extraordinárias para contratações pontuais, etc. e tal, né? Então, assim, a gente busca esse caminho e eu tenho muita convicção que com esse trabalho de gestão a gente vai conseguir fazer. Tem que ter isso, essa paciência e a torcida entender que pode não vir tão cedo quanto eles queiram, mas a gente acredita muito nesse trabalho que a gente vai conseguir fazer isso acontecer. Piperno, sua última pergunta, Piperno. Mas então, Sérgio, é possível a gente pensar num novo modelo de gestão para o futebol brasileiro, num futebol brasileiro sustentável e rentável, estruturado em cima desse poder das federações estaduais e sem uma liga? Aí é outra conversa. Eu estava falando primeiro só dos clubes, mas a Liga já é uma realidade de discussão hoje, né? A gente já tem até um grupo dos presidentes em que a gente fala da Liga. Acredito que é um caminho que isso vai acontecer e que vai ser importante que aconteça também, né? Então, nós estamos exatamente vivendo essa transição agora, acho que vai ser fundamental, Piperno, até porque eu falo isso muito quando eu tenho até a oportunidade de tive na CBF essa semana com o presidente interino, com o Edinaldo, e conversava isso muito com eles lá também, dizendo que a gente, para valorizar o produto, o Campeonato Brasileiro, né, a gente tem que tomar outras ações, porque ainda assim, talvez, não sei se todos estão contando horas para a Série B como a gente vive, mas determinados estados em que a gente vai jogar, atitudes como aquelas antigas de desligar a luz de vestiário, isso está acontecendo em pleno ano 2020, 2021. É um absurdo. Então não adianta a gente querer valorizar o produto aceitando essas coisas. E acredito que a Liga pode ser um passo para que a gente consiga também, além de valorizar melhor a parte comercial, a parte de internacionalização, fazer isso acontecer. Mas é um caminho que eu creio que a gente vai seguir e ele é paralelo, né? Uma coisa é a competição, outra coisa é a organização dos próprios clubes, né? Os clubes precisam estar bem estruturados e se organizarem melhor primeiro também, que aí os dois caminhando junto, eu vejo um futuro muito melhor para o futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Para fechar, Marília. Para fechar, eu queria que você esclarecesse isso, né? Outro dia o Richarlison chegou com a medalha no Brasil e para explicar por que os jogadores tinham tirado o casaco durante a Olimpíada, ele falou, pergunta para o presidente. A gente não sabe quem é o presidente da CBF. Existe um vácuo no poder desde julho, um vácuo esse que para o torcedor comum, inclusive para a imprensa, ele segue existindo, porque ninguém fala sobre a CBF, ninguém fala da CBF, ninguém fala dos problemas da CBF. Queria que você contasse como está essa relação de clubes com a CBF, então você teve com o presidente interino, a gente sabe que existe um presidente interino, mas como as coisas têm sido tocadas, essa é uma pergunta. E uma outra pergunta que eu faço para você, como é que você está enxergando o VAR no meio do caminho da Série B? Se essa é uma realidade satisfatória ou não para os clubes ter no meio do caminho uma mudança de regra. Bom, vou começar pela última, que eu acho que ela é até mais fácil, Marília. Eu sou 100% a favor. Desde o começo a gente pedia isso, né? Até porque, eu repito, se a gente quer valorizar a competição, ainda mais uma competição que você tem 5 campeões brasileiros, a gente tem que trazer essa equidade para a disputa, né? E acho que ela é fundamental. Eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos, não só dos meus que eu vejo todos, mas do Botafogo, do Vasco, em várias oportunidades, assim, a gente questiona. Nós tivemos caso aqui, para o primeiro jogo contra o CRB, de uma bola entrar quase 2 palmos para dentro do gol e
e o juiz não dá gol, né? Então, e a gente fazia reclamação, falava, não, é normal, o olho humano pode errar. Então, eu acho que o VAR é uma melhora fundamental que poderia vir em qualquer momento. E vindo só no segundo turno já tá bom, tomara que nunca mais saia. Espero que eu não esteja na Série B ano que vem para ver isso, mas que para que a competição seja mais valorizada e que a Série B sempre tem o VAR, que a Copa do Brasil tenha desde a primeira rodada, enfim, sou 100% a favor. Quanto clubes e CBF, é difícil falar muito sobre a relação dos outros presidentes, né? A gente conversa, assim, com alguns o que a gente quer de forma unânime, e eu externei isso lá, tanto ao atual presidente Odinaldo, quanto ao Castelar, que é o vice-presidente mineiro, com quem eu converso mais, já que eu conhecia desde a época de faculdade, aqui alguém que eu conheço muito antes do futebol, de que é importante, eu acho, como você mesmo disse, para a imprensa, para patrocinador, para tudo ter uma definição só o quanto antes, né? Porque essa questão do interino é muito ruim. E até fiz um paralelo com uma situação que nós tivemos no Cruzeiro. Quando a gente teve a renúncia da diretoria que fez o que fez com o Cruzeiro, né? Nós tivemos depois um conselho gestor durante 6 meses e ficava aquela questão de interinidade. Vamos fazer o contrato, algum patrocinador chega, mas e aí? Quem vai estar aqui, quem não vai, daqui para frente, enfim. Então, eu acho que o mais importante, independentemente de quem seja, que a situação seja dada com uma forma definitiva o quanto antes. Esse é o nosso desejo, foi o que eu, né, externei lá ontem também, e acho que isso, em nome do futebol brasileiro, a gente tem uma Copa do Mundo se avizinhando, todo mundo, obviamente, torce e quer que o Brasil esteja bem, já está bem nas eliminatórias, que é aquele receio que todos têm, de que às vezes o externo comece em dado momento a afetar o campo, e isso ninguém quer, né? Então, a gente vai estar do lado para que o melhor aconteça, foi isso que eu externei lá, e espero que a situação na CBF se resolva de forma definitiva o quanto antes, em nome do futebol brasileiro, para o melhor do futebol brasileiro. Presidente, agradecendo a sua presença, sempre nos alegra muito. Para finalizar, uma mensagem para o torcedor cruzeirense com relação à ambição do time nesse campeonato da Série B. Porque é assim, o Cruzeiro tem 25 pontos na 14ª posição, o Curitiba líder já tem 42, né? O CRB 40, Goiás 38, o Botafogo 35. Quer dizer, teoricamente, esses clubes que vão subir para a Série A no ano que vem. Qual é a ambição? O que foi dito para o Luxemburgo? O que o Luxemburgo passa para a diretoria, para os jogadores, em termos de ambição a curtíssimo prazo, presidente? Primeiro, aquela parte prática de que a gente tem que viver o jogo a jogo, né? Vários desses times que você citou, às vezes pegou uma sequência de 3, 4 vitórias e que teria transformado, que transformou a realidade deles na tabela, e é o que acontece com a gente, né? Desses times aí, por exemplo, o Goiás é um confronto direto, o Botafogo é um confronto direto, exceto o Curitiba é um confronto direto, só o CRB que não é, ou seja, os times que estão ali em cima, todos a gente ainda tem um confronto, que eu acho que se a gente conseguir impor o que a gente está fazendo agora, vão ser jogos dificílimos, não tem dúvida nenhuma, mas que com retrospecto que a gente pega, igual eu falei do Luxemburgo, daqui para frente, se a estatística, né, se aplicar e a gente conseguir manter isso, dá para chegar. Então a nossa ambição é claro que é subir, é esse o recado interno, é isso que o Luxemburgo veio para isso, a nossa conversa foi muito nesse sentido e vamos continuar trabalhando para isso. Mas para isso é o que falamos, temos que enfrentar o jogo a jogo. De repente, se eu ganho os próximos 3 jogos, eu estou numa outra realidade, mas se eu empato os 3, né, então vamos batalhar contra o Goiás, igual a gente falou, tá lá em cima. É um time duro jogar lá, mas tem certeza que vai ser um jogo aberto, né? E sair dali com 3 pontos, por exemplo, num jogo fora dessa, depois nós temos 2 em casa, jogando ainda mais com torcida aqui, então a gente está animado para que a gente possa fazer um caminho bom. Presidente, muito obrigado, viu?